Paz do Senhor, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu quero ler aqui no livro de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz o seguinte, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Bom, quando a Bíblia se refere a coração, ela se refere à alma, centro, que é o centro das emoções, né? É através do coração que nós sentimos, né? Normalmente as pessoas de hoje consideram o cérebro como o centro de tudo, né? É através do pensamento que nós agimos, nós pensamos primeiro e depois agimos. E a palavra de Deus diz, né? Para nós guardarmos o nosso pensamento, porque quando nós concebemos o pensamento, aí que nós vamos praticar. É impossível você agir sem primeiro você pensar, e esse pensar é o coração, né? O sentimento que nós temos. É por isso que a Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem uma passagem, né, que diz que até o próprio Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque alguns religiosos, fariseus, estavam falando que não podia comer certos tipos de alimento, né? E Jesus mostrou a perniciosidade disso. Na verdade, quando Deus proibia certos tipos de animais, o homem comer, por exemplo, carne de porco ou outros animais, ele estava tentando cuidar do povo para que eles não tivessem problemas, né, por conta disso, problemas que poderiam desencadear, por exemplo, a carne de porco, se ela não for bem feita, né, ela pode causar, que tem vários micróbios, né? Então, era para Deus abençoar o povo, e aí eles pegam isso como algo que se comesse, né, certo tipo de coisa, e ele iria ter grandes problemas. Mas na verdade Jesus fala assim que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, ou seja, o alimento, e sim o que sai do coração. Então por isso que a Bíblia, que o sábio Salomão, né, escreve aqui em Provérbios, ele diz que é importante nós guardarmos o nosso coração, porque aquele que teme a Deus, aquele que serve a Deus, ele precisa alimentar-se do Espírito, alimentar da Palavra de Deus, viver uma vida voltada para Deus, como diz lá em Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que tem um comentário sábio demais na Bíblia Pentecostal, e diz assim, ó, no coração está a fonte dos desejos e das decisões. Tem um estudo na Bíblia Pentecostal chamado O Coração. Então, aqui traz, né, uma definição do que é coração. Eu não quero falar sobre esse estudo especificamente, mas ele diz o seguinte: seguir a Deus e conhecer os seus caminhos requer uma firme decisão de permanecer dedicado a Ele, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então, todo aquele que se dispôs a servir a Cristo, ele tem que, todos os dias, matar a sua carne. E tem um hino interessante do Thales Roberto, que diz o seguinte, né? Eu escolho Deus, todo dia o pecado vem. Aí ele diz, mas eu escolho Deus. Ainda bem que eu não nasci para cantar, né? Mas ele fala isso. E realmente essa é a nossa vivência. Então todos os dias nós temos que prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:13, ali assim, ele diz que quanto a ele não julgava que havia alcançado, mas uma coisa ele fazia, e era que ele prosseguia para o alvo. Então nós precisamos continuamente lutar para vencer o pecado, a carne, Satanás e tudo o que há no mundo, e não desistirmos de fazermos sempre a vontade de Deus. Olha aqui, para finalizar, se a nossa fome e sede por Deus e pelo seu reino arrefecer, né, acabar, esmorecer, devemos reavaliar nossas prioridades, admitir com honestidade a nossa frieza e orar fervorosamente por uma renovação do nosso anseio por Deus e por sua graça. Nós não podemos perder a fome de se aproximar de Deus, a sede de Deus. Então todo aquele que nasceu de novo,
ele sempre, né, ele deve ter isso, ele tem isso. Porque a pessoa que nasceu de novo, nasceu da água do Espírito, ela foi transformada pelo poder do Espírito Santo, ela não tem mais prazer em coisas carnais, no pecado. Ela peca, às vezes, ela falha, mas o pecado, a falha é um acidente, né? E a consciência dela o acusa. Então ela precisa sempre estar voltando o seu coração para a palavra, para Deus, buscando a Deus de forma sincera e reavaliando isso, vigiando o nosso coração com toda a diligência, teremos caminhos aplainados pela graça e bondade de Deus. Então é importante que nós guardemos o nosso coração, digo nós como cristãos, né? E você que ainda não nasceu de novo, que ainda não conhece Jesus, que Deus te dê oportunidade de você crer no único que pode salvar. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. O que ele veio fazer foi morrer para dar a salvação àqueles que creem nele. Então todas as pessoas que crerem em Jesus, né, terão seus pecados perdoados e terão seu nome escrito no livro da vida. E essa é a maior riqueza que todos nós podemos ter, né, que é a vida eterna que Jesus Cristo nos concede através da graça, pela fé no sacrifício que ele fez na cruz. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.